essa transformação estrutural aconteceu na Ásia. Exemplo é no Vietnã. Mas no Vietnã, ao mesmo tempo, quando tinha este crescimento industrial, também tinha crescimento no setor agrário, porque o setor agrário não é somente passivo. Também produz insumos para o setor industrial. E não é só em Moçambique que tem problemas. Isso, de facto, é problema muito generalizado em muitos países africanos. A transformação estrutural não está a acontecer de acordo com a teoria. E mesmo há pessoas, há professores, há investigadores que dizem que, olha, temos que pensar de uma maneira diferente agora, porque o processo que aconteceu na Ásia talvez não é possível fazer da mesma maneira na África, porque o mundo já mudou. O professor Stiglitz esteve cá há 2, 3 anos atrás, e isso foi pouquinho mais, 4, 5 anos, mas esta foi a mensagem dele, é que tem que repensar pouco. O crescimento em Moçambique que foi impulsionado, na maioria, por recursos naturais, investimentos direto estrangeiro e ajuda externa. Isso é diferente daquela estratégia atrás do PPI e na teoria econômica. E o crescimento em Moçambique não está a ser acompanhado por uma transformação estrutural de uma maneira impressionante. Muitos dos trabalhadores continuam a estar na agricultura e aqueles que mudam para o setor urbano, moderno, entram nos serviços onde a produtividade não é tão alta. A estratégia, a política e a estratégia industrial de Moçambique, de 2016, estabeleceu como objetivo de utilizar o setor industrial como principal veículo para alcançar a prosperidade. Eu penso que é correto dizer que a ideia, a teoria atrás desta política é de acordo com o que me referi agora. Eu quis abrir desta maneira só para ficar a lembrar que há uma teoria profunda atrás desta política, mas também é óbvio que é importante ver se é isso que está acontecendo na prática. A mensagem-chave do IEM 2022 é que muitas das empresas manufatureiras estão de facto a sobreviver. A pergunta é se isso é sinal de sucesso ou não. É importante pensar sobre isso. E é claro que as empresas sobrevivem apesar de muitos desafios recentes. Houve Covid, crise econômica, desastres naturais. Mas, embora que houve este período pouquinho mais perto, onde houve essas crises, a situação de facto é que a situação geral das empresas não melhorou nos últimos 10 anos. No melhor do caso, está a estagnar. E, de facto, em vários aspectos, estão a piorar. Nós não estamos a dizer que tudo é mal, mas estamos a dizer que, com base desta pesquisa, há desafios que é importante meter na mesa e discutir quais são as soluções, quais são as políticas que podem apoiar a Moçambique a sair
destes problemas. Eu agora vou passar a palavra, ou talvez a moderadora vai passar a palavra aos meus colegas. Hannah, que primeiro vai falar mais dos aspectos técnicos, do ponto de vista como é que foi feito este inquérito, e depois vamos ter resultados mais específicos para poder ilustrar dos aspectos que eu me referi agora. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, Finn. Bom dia a todos. Sim, como o Finn já mencionou, eu vou primeiro falar sobre as características e os objetivos do inquérito às indústrias manufatureiras e depois vou fazer breve resumo dos resultados. Depois de mim, o Dr. Gilici vai entrar nos resultados detalhados. Então, para entender a dinâmica das empresas e também para desenhar uma política industrial eficaz, é muito importante ter conhecimento sobre esse setor. E o desafio é que os dados que temos não são muito fiáveis e não muito atualizados. E por isso, para aliviar esse desafio, criamos o inquérito às indústrias manufatureiras, que cria dados sobre o setor e também formula recomendações para uma política industrial. Esse inquérito já foi implementado 3 vezes. A primeira ronda foi feita em 2012, a segunda em 2017 e a terceira ano passado, em 2022. Fomos a 7 províncias, são as províncias do país que têm mais atividade industrial. São Maputo cidade e província, Gaza, Sofala, Manica, Tete e Nampula. E esse projeto foi implementado pelos parceiros do Crescimento Inclusivo em Moçambique, com outras instituições moçambicanas. Os objetivos são os seguintes. Primeiro, temos o objetivo de acompanhar a indústria manufatureira para avaliar o seu desenvolvimento, especialmente ao longo do tempo. Não é só uma vez, mas o importante é entender o desenvolvimento das mesmas empresas. Também queremos melhorar o conhecimento sobre o setor privado através de estatísticas, entender as mudanças e tendências econômicas confrontadas pelas empresas no país, criar estudos de alta qualidade e apoiar na formulação de políticas. E no ano passado, antes de entrevistar as empresas, formamos 40 inquiridores. Foi uma formação de 1 semana e nessa formação os inquiridores aprenderam como entrevistar empresários e também como interagir com esses empresários. Alguns dos inquiridores até estão presentes hoje. Bem-vindos. É bom sempre lhes rever. Alguns deles até já trabalharam 3 vezes nesses inquéritos. É sempre muito bom ter pessoas com experiência que já conhecem o setor. Então, inquirimos 355 empresas nessas 3 rondas. São as mesmas 355 empresas de 2012, 17 e 22. E é isso, é sobre essas empresas que vamos falar hoje, mas além disso também inquirimos mais empresas. E os resultados dessas empresas estão no relatório. Mas acompanhamos essas mesmas empresas, então, num período de 10 anos, e dessa maneira temos uma base de dados única. E essas empresas representam as empresas mais formais e produtivas do setor manufatureiro. Dessa maneira, temos essa rica e acurada base de informação com alta variedade e eficiência, cobre muitos tópicos relevantes que podemos analisar.
Melhora também o nosso conhecimento sobre o comportamento das empresas e nos permite implementar análises estatísticas profundas. Especialmente podemos analisar efeitos causais, ou seja, podemos ver o que exatamente causou certo resultado e descobrir dinâmicas complexas. E, ao final, podemos fazer recomendações de política. Só para ter uma imagem mais clara do que estamos a falar, empresas manufatureiras têm elemento de processamento na produção dos seus bens. Então, por exemplo, muitas das empresas que entrevistamos são carpintarias, padarias, alfaiates e serralheiros. Então, essas empresas não só compram e vendem o mesmo bem, mas fazem algo, se processam esse bem antes de vender. E outra vez, falando sobre os sectores, as empresas são pouco diversificadas. Significa que 75% das empresas entrevistadas estão concentradas somente em 3 setores. 40% são carpintarias, 20% serralheiros e 15% processadores de alimentos. Então, essas atividades são básicas e pouco complexas e muitas dessas empresas nem têm acesso à eletricidade, então fazem tudo manualmente. E só, por exemplo, 2% do setor estão nas químicas, que seria uma atividade mais complexa. As empresas também são muito pequenas, a maioria são microempresas, 71%, e elas têm entre 0 a 9 trabalhadores. 22% são de pequena dimensão, isso significa que elas têm de 10 a 49 trabalhadores, e só 6% são de média dimensão, significa que empregam 50 a 300 trabalhadores. E aqui, falando um pouco sobre os resultados, o Finn já falou sobre a mensagem-chave, que muitas empresas sobrevivem, apesar de vários desafios nos últimos anos. Então, temos uma alta taxa de sobrevivência de 94%. Isso é muito mais alto que em outros países africanos. Mas as empresas não crescem. A produtividade é a mesma em 2022 que em 2012. A qualidade de gestão continua a mesma ano passado que em 2017. Os bancos ainda fornecem muito poucos empréstimos e o ambiente de negócios também não está a melhorar. E para sobreviver, as empresas têm que usar certas estratégias que não contribuem ao crescimento, só ajudam a sobreviver. Essas empresas que seguimos por 10 anos perderam 30% dos empregos desde 2012. Então, tiveram que despedir trabalhadores, só estão a diminuir. E muitas não cumprem com todas as regras ou leis formais, tem muita falta de registro fiscal, a quota das empresas contribuintes do INSS ficou a mesma em 10 anos e o valor de subornos pagos a um funcionário do governo subiu. Bom, para entrar mais nos detalhes, o Dr. Guilich vai continuar. Obrigado, Ana, e bom dia a todos participantes. Dando continuidade aos nossos trabalhos, vamos falar agora dos principais resultados constatados no inquérito.
Começamos pelo ambiente de negócio. Em que ambiente as empresas trabalham? Constatamos aqui, de acordo com os entrevistados, neste caso as empresas, elas gastam muito tempo em burocracia. Portanto, cerca de 5 dias por mês são gastos só para tratar assuntos, lidar com assuntos relacionados com a burocracia. Estamos a falar aqui de pagar impostos, estamos a falar aqui de situações em que tem expensão, então é preciso acompanhar a expensão e outros fatores mais. Também constatou-se que há uma tendência de aumento da incidência de subornos. Se em 2012 3% das vendas estavam relacionadas com... Havia 3%, a incidência era 3% das vendas, já em 2022 passamos para 19%. No que diz respeito à sua participação, ao seu relacionamento com as associações, os entrevistados declararam, cerca de 15% dos entrevistados, tanto disseram que eram membros das associações. E por sinal, somente as empresas de maior dimensão é que estão satisfeitas com os serviços prestados pelas associações empresariais. Isso leva a pensar que seria relevante, tem que se fazer alguma coisa para reduzir ainda a carga da burocracia. Existem boas leis, agora a questão é se elas são aplicadas no alcance desejado ou não, e também seria razoável melhorar o acesso das empresas às associações empresariais e também o serviço dessas associações, portanto, independente do tamanho da empresa. Na altura que se fez este inquérito, estávamos praticamente a transitar do momento crítico da Covid-19 para um momento mais, digamos, de relativa paz. E então foram feitas perguntas relativas ao impacto da Covid, né, na atividade empresarial. E o que se observa com base nessas empresas, na informação dessas empresas entrevistadas, é que 90% dos negócios sofreram impactos negativos ou muito negativos. Há a destacar que 80% declararam perda de clientes e 88%, portanto, menor rendimento. Quem são os proprietários e gestores das empresas entrevistadas? Portanto, menos de 10% dos proprietários são mulheres. E isto mantendo, digamos, o mesmo nível que registrado em 2012. O nível de educação tende a aumentar. Temos uma situação em que os proprietários mais idosos, né, são substituídos por proprietários mais jovens, digamos que com níveis de educação mais altos. Também que aqueles proprietários estão mais disponíveis a assumir riscos, apresentam-se com maior produtividade, digamos, são mais produtivos. Aqui poderíamos dizer que seria importante promover a abertura, né, de negócios para mulheres, e depois também seria relevante providenciar acesso à educação e formação empresarial. Tentou-se perceber quais eram as práticas de gestão, né, que prevalecem, mais comuns nas empresas. Destas, as de maior relevo são a comercialização, a compra e controle de estoque, os custos de manutenção de registros e o planeamento financeiro. Nos últimos 5 anos, não houve uma melhoria na qualidade de gestão entre as empresas manufatureiras, portanto, sempre estamos a falar destas 300 e alguma coisa que foram observadas nos diferentes períodos. Aquelas empresas que usam mais práticas de gestão
demonstraram melhor desempenho. E, por sinal, as práticas de planejamento financeiro são particularmente importantes para um bom desempenho empresarial. Há aqui uma recomendação no sentido de as empresas melhorar as práticas de gestão. De que maneira? Por exemplo, promovendo a formação. Foram levantadas questões relativas ao emprego e os resultados mostram que entre 2009 e 2017 há uma tendência de decréscimo do número de trabalhadores empregos no setor manufatureiro. E isto prevalece mesmo até 2012. A tendência é decrescente. O número total de trabalhadores, as 355, caiu de 7.500 em 2009 para 5.100 em 2022. Portanto, este é o cenário que encontramos relativo a essas empresas. Cerca de 2.500 empresas foram perdidas na última década, sobretudo as pequenas empresas, aquelas empresas de menor dimensão. E os empregos não são substituídos por novos, digamos, nas empresas recém-criadas. Os salários dos trabalhadores e as suas contribuições no Instituto Nacional de Segurança Social estagnaram entre 2017 e 2022. Foram analisadas também as ligações dessas empresas com clientes, com o exterior. O que se constata é que elas tornaram-se ao longo do tempo ligeiramente mais diversificadas do ponto de vista de a quem é que vende os seus produtos. São mais propensas a vender a empresas privadas ou do Estado. Podemos pensar aqui que estejam mais ligadas à economia formal. As empresas diversificaram também os locais de venda no país e aumentaram as vendas de bens intermédios. Portanto, os locais, estamos a dizer, a empresa, se antes vendia numa área geográfica muito restrita, eles têm tendência a alargar, de certa forma, digamos, a área de atuação e o destino das suas vendas. Elas ganharam mais clientes ao longo do tempo. Porém, parece que isto tem a ver muito com as empresas de maior dimensão, sobretudo as localizadas no Maputo. Ou seja, estas podem estar a influenciar em grande medida este comportamento. As menores e formais não mostram este padrão. Continua a ser menos comum para as empresas fabricantes exportarem os seus produtos e parece ter se tornado mais difícil encontrar fornecedores alternativos. Sobre a formalização, do inquérito pode-se aferir que as empresas tornaram-se menos formais, com duas tendências aqui a chamar a atenção. A primeira é que o número de empresas não registradas em nenhuma autoridade do governo diminuiu. E o número de empresas não registradas em todas as autoridades com as quais legalmente devem ser registradas aumentou. Digamos que os benefícios da formalização em Moçambique são poucos e o processo é caro e não é simples. Acesso a financiamento. Cerca de 70% das empresas candidataram-se ao financiamento em 2022, face a 20% em 2012 e 2017. Entretanto, há aqui assinalar que muitas candidaturas um bom nível de candidaturas foi registrado a financiamento. 81% das empresas têm restrições de crédito em 2022, em contrapartida a 46% em 2017.
Empresas maiores candidatam-se mais para financiamento e têm maior probabilidade de receber financiamento. E as empresas novas oferecem maior probabilidade de candidatar-se para financiamento. E são estes os resultados que, de modo geral, deveríamos apoiar. Vou pedir ao professor Tim, a Ana de novo, vou pedir a Ana para, digamos, para continuar. Obrigada, Dr. Guilherme. Sim, então, o que pode ser feito em base desses resultados? Primeiro, dizer que já há vários instrumentos de apoio para as pequenas e médias empresas, mas é importante alargar esses instrumentos, especialmente ao setor informal e às empresas menores. As microempresas são muito diferentes das maiores empresas e por isso precisam um apoio especial. Por exemplo, para elas é muito difícil obter crédito porque não cumprem com os requisitos dos bancos. Ou também têm poucas capacidades de interagir com instituições formais como o governo. Então, por isso, precisam uma mão mais especial para continuar no sector e poder crescer. Por exemplo, também a formalização das microempresas inclui, por enquanto, nenhum ou muito poucos benefícios para as próprias empresas e também para o governo. Então, o setor informal vai ficar. E por isso, esforçar a formalização dessas empresas não vai aliviar a situação. Precisam de um apoio diferente. Então, por exemplo, as pequenas e médias empresas têm mais benefícios da formalização, mas os benefícios ainda podem ser fortificados. E as pequenas e médias empresas também nos contam de grandes dificuldades de obter informação e também de interagir com o governo. Então, por exemplo, mais encontros diretos entre o governo e o setor privado seriam úteis. E isso não é o governo com as associações, mas o governo diretamente com as empresas, também incluindo empresas pequenas e informais. Também é necessário uma política e um clima de investimento orientados para o reforço da capacidade de exportação. Somente 5% das empresas que entrevistamos estão a exportar. E isso pode ser feito com um foco nas indústrias que acrescentam valor. Por exemplo, fortalecer a agroindústria, promover clusters e redes de negócio. Somente 15% das empresas são membros em associações empresariais. Então, apoiar as associações e também melhorar o serviço deles para fortificar as ligações entre as empresas poderia ajudar. A redução da incerteza também é importante para incentivar o investimento e a inovação. Por exemplo, disseminar mais informação. Também é importante continuar a qualificar a força de trabalho e especialmente a gestão das empresas. E quando a gestão das empresas melhorar a produtividade e a competitividade também vai melhorar. E, por exemplo, isso pode ser feito por formações de longo ou curto prazo. Por exemplo, nas escolas, nas universidades, nas escolas técnicas e diretamente com empresários. É possível ter vários programas diferentes e específicos para o tipo de empresa. As condições macroeconômicas também são essenciais para o desenvolvimento empresarial, assim as políticas econômicas, a legislação e as instituições devem apoiar as empresas no seu desempenho. Por exemplo, aumentar a previsibilidade dos ciclos econômicos, mas também das reformas legais e a transparência dos
procedimentos. E aqui, outra vez, estamos a falar de mais informação. E, além disso, tem que ser dada uma atenção contínua às infraestruturas. Por exemplo, estradas, a rede elétrica, água e também financeiras. Por exemplo, aproximar aos bancos para criar condições de reduzir a taxa e de juro comercial para melhorar as condições dos empréstimos. Essas são algumas das formulações para políticas e recomendações que estão no relatório, mas também temos mais e seria muito útil e interessante discutir sobre elas agora no painel. Nos próximos meses, vamos fazer estudos mais detalhados sobre tópicos específicos. Vamos publicar. Se alguém tem interesse em colaboração em um tópico específico, também podemos falar. E vamos disseminar os resultados nas províncias num tal chamado roadshow, porque é muito importante não só trabalhar aqui em Maputo, mas no país inteiro. Muito obrigada.